Sejam muito bem-vindos à aula de eletrônica. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre medição de posição e velocidade. Aí nós veremos sensor de proximidade de interruptores, potenciômetros, LVDT, que é o Linear Variable Differential Transformers, e os encoders. Bom, sobre sensor de proximidade. Existem vários tipos de sensores de proximidade. Por efeito óptico, por ultrassom, vários tipos, tá? Eu não sei se vale muito a pena a gente ir muito a fundo nesse tópico, tá? Mas eu vou apenas demonstrar alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o exemplo de um livro. Tá? Tem algumas figurinhas aqui, ó. Então deixa eu colocar mais perto aqui para vocês darem uma olhada. Então é o seguinte, ó, nós temos ali esse sensor que vocês estão vendo aí, esse aqui, o primeiro da esquerda, ele é um sensor óptico, né? Se vocês perceberem, nós temos aqui, ó, de um lado nós temos o emissor, como está escrito ali, o emissor, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse ali, e do outro lado nós temos o receptor, né? E daí é um sensor óptico, né? Então toda vez que, por exemplo, um objeto interrompe o sinal que está sendo recebido lá, você pode fazer algum acionamento, né? Acionamento de uma chave, acionamento de um sinal, alguma coisa desse tipo, tá? Aí nós temos aqui um elemento, o do meio, ó, é um sensor que ele tem um emissor e um receptor no mesmo dispositivo, né? Então vocês verifiquem que ele envia o sinal, daí do outro lado ele tem um refletor, pode ser um espelho ou algum outro objeto que possa refletir esse sinal, e daí ele recebe no mesmo dispositivo, né? Então a gente precisa só de um dispositivo. E no outro, ó, no último sensor, nós temos também um sensor emissor no mesmo dispositivo, um emissor e receptor no mesmo dispositivo. Ele lança uma luz, né, como vocês podem perceber, e ele pode refletir em qualquer material, né? Claro, ele tem que estar a uma determinada distância, né? E daí ele consegue identificar ali se tem um objeto e consegue determinar, por exemplo, a proximidade desse objeto. Tá? Os sensores ultrassônicos são bem comuns, e são bem baratos também. Vocês conseguem encontrar ali na faixa de 10, 15 reais. Tá? Eu mesmo já comprei um e já montei. É um sensor emissor que ele tem daí, só que daí ele em formato acústico, né? Ele envia um sinal acústico e retorna. Também ele tem um receptor acústico também, tá? Então existem vários tipos de sensores de proximidade. Então assim, se vocês quiserem ir um pouco mais a fundo, vocês podem estudar por conta, isso aí é um tópico bem simples, tá? Vocês podem ir atrás do material na internet, tem vários, uma gama muito grande de sensores de proximidade, né? Onde vocês, por exemplo, podem utilizar isso aí para fazer acionamentos ou também para fazer medições, né? Por exemplo, sei lá, você quer medir o tamanho de uma sala, né? Daí você está num ponto, envia um sinal óptico, né, ou ultrassônico, e você consegue fazer uma medição, tá? São sensores bem simples. Tá. Tá, vamos continuar então. Deixa eu ver agora o que nós tínhamos ali. As chaves, tá? Então, eu vou continuar nesse mesmo livro, tá? Aqui tem um outro sensor óptico, tá? Só mais um exemplo, né? E aqui embaixo nós temos os tipos de chaves, né? Por que a gente precisa das chaves? Porque, veja, digamos que tu envia um sinal, aí tu tem que fazer a abertura aí de um relé, alguma coisa do tipo. Aí você pode usar essas chaves, tá? Para fazer essa abertura, por exemplo. Né? Aí você recebeu o sinal e eu quero que abra a chave. Daí tá aqui, ó. Nós temos aí, os tipos mais comuns de chaves são esses 4 tipos, tá? O que a gente chama de SPST, SPDT, o No Push Button e o NC Push Button. Ó, o No Push Button é o Normally Open, né? Como está aqui embaixo, ó, Normally Open. Tá? Então, normalmente essa chave é aberta. Quando você aperta o botão é que você vai fechar esse contato, tá? O NC é o Normally Closed, né? Então ele fica normalmente fechado a chave e quando você aperta ele abre. Aí quando você tira o dedo ele volta para a posição
natural dele, tá? Então, quando você compra, naturalmente ele já é assim, né? NO é o normally open e o NC é o normally closed. O SPST é uma chave, né, que funciona basicamente da mesma forma, tá? A tradução dela é single pole, né, de SP e single throw, né? Então, essa chavezinha aqui, ó, ela só é um interruptor normal, como a gente tem em casa, assim, né, para acender luz, tá? Ela fecha e abre, né? Mas veja que esses aqui, ó, da direita, quando você tira o dedo, né, do botão, ele volta para a posição inicial. Aqui, esse botão já não, né? Você tira o dedo, ele vai continuar naquela posição. Se tu apertou para fechar, ele vai continuar fechado. Se tu tirou o dedo, ele vai continuar. Se tu botar na posição aberta e deixar, ele vai continuar na posição aberta. A mesma coisa vale para esse aqui de baixo, ó, que é o SPDT. Só que quando você troca de posição, ó, veja, ele fica normalmente aberto, né? Se tu deixar aqui nesse botão, ou normalmente fechado, né? Diferente dos outros botões, né? Que você aperta, deixa fechado ou deixa aberto, né? Esse botãozinho aqui SPDT, ele é bom quando você quer, por exemplo, deixar um dispositivo conectado, por exemplo, em 5 volts ou aterrado, né? Veja que nesse aqui de cima eu não consigo fazer isso, né? Ele deixa, quando eu estou conectado, por exemplo, ele deixa direto ali conectado, por exemplo, em 5 volts. Quando eu abro ele, ele fica flutuando, né? O dispositivo. Então ele é um pouco, para algumas aplicações não é tão bom, né? Porque, por exemplo, ó, deixa eu desenhar aqui um circuito integrado. Então imagina que tu tens aqui um circuito integrado. Para quem já trabalhou com um pouquinho de eletrônica, alguma coisa parecida, né? Digamos, vamos botar aqui que tem um circuito integrado com, sei lá, com 8 pinos, tá? Aí você quer, em algum momento, tá? Você vem aqui, sei lá, você pode aterrar esse dispositivo, daí aqui você bota o VCC, normalmente é assim, tá? Normalmente o TR é aqui e o VCC é aqui. Mas aí digamos que tu quer botar 5 volts aqui. Quer mandar um sinal de 5 volts. Mas quando... mas você quer mandar um sinal de 5 volts, mas às vezes você quer parar esse sinal de 5 volts. Aí como é que você poderia fazer isso? Você poderia vir aqui, beleza, se esse VCC for igual a 5 volts, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui e conectar. Normalmente a gente bota um resistorzinho, né, sempre, né? Então eu venho e boto um resistor aqui. Um resistor aí de 1K, por exemplo. 1 kΩ. Aí daí eu venho aqui e boto uma chave assim, né? Essa chave que a gente viu antes. Aí quando você quer os 5 volts, você vem aqui e fecha. Aí quando você não quer, se você utilizar um push button, né, daí tirou o dedo, ele já desarma sozinho, né? Mas veja, ó, quando eu conecto essa aqui, aí o que nós temos ali, ó? Aí eu vou ter aqui, ó, 5 volts, né? Tá, beleza, tem 5 volts. Agora quando eu abro a chave, o que eu vou ter nessa porta aqui, ó? Eu não sei, eu não tenho certeza do que eu vou ter. Por quê? Porque ela vai estar flutuando, tá? Aqui fica uma dúvida. Quantos volts tem aqui se ela está aberta? Eu não sei, depende do que tem ali dentro do circuito, tá? Então ela fica flutuando. Aí em alguns casos isso não é interessante deixar flutuando. Aí o que o pessoal costuma fazer, ó? Em vez de eu deixar flutuando, eu venho aqui e aterro esse sinal, tá? Mas de que forma que eu poderia fazer isso utilizando uma chave de 3 pinos ali, né? Como daquela SPDT. Você poderia fazer da seguinte forma. Vamos botar aqui o nosso... Deixa eu arrumar esse resistor que estava feio. Tá aqui 1K. Eu posso utilizar aquela chave de 3 pinos. Então, digamos que essa aqui é a sua chave. Deixa eu desenhar ela aqui. Digamos que aqui tem a tua chave de 3 pinos, né? Opa. Deixa eu fazer ela melhor. Vamos fazer assim. Aí aqui eu vou desenhar a chave, tá? Aqui pode se mover. Então digamos que a chave está conectada inicialmente aqui. Então veja o que eu posso fazer. Eu posso vir conectar aqui, tá? E daí aqui, ó, eu venho e
conecto. Aí eu posso, normalmente é bom botar um resistorzinho aqui, vamos botar um resistor também de 1K aqui, né, 1 kΩ. Então veja, ó, e essa aqui é a chave, né? Deixa eu desenhar ela aqui em vermelho. Essa aqui é a tua chave, né? Por exemplo, SPDT. Então veja aqui, quando eu quero, deixa eu botar em branco aqui, ó. Então quando eu quero 5 volts, opa, aqui está conectado aqui, tá? Vamos botar assim, está conectado direto, né? O desenho ficou feio agora, né? Ó, quando eu quero 5 volts, eu venho aqui e conecto aqui, né? Aí eu tenho 5 volts, né? Os 5 volts vai vir para cá, né? Certo? Então 5 volts vai vir para cá. E quando eu quero o 0 volts, daí eu jogo a chave para o outro lado, né? Ó, daí o que vai acontecer, ó? Aí ela vai estar conectada em 0 volts aqui, tá? Então, ó, ou ela vai estar com 5 volts ou com 0 volts. E daí eu nunca vou ter essa entrada flutuando, tá? Então essa chavezinha é boa por isso. Porque tu vai ter uma coisa ou outra. Deixar a chave flutuando para 5 integrado não é uma coisa muito boa, tá? Se você puder, você aterra tudo também, tá? As entradas e saídas que você não está utilizando, tá? Na verdade, as entradas, né? Tá? Porque eu prefiro assim, eu prefiro vir aterrar as entradas que eu não vou utilizar, eu aterro. Porque daí eu garanto que é 5 volts, tá? Obviamente, né? Tem que olhar com cuidado, tá? Mas se for uma entrada, assim, normalmente eu aterro tudo. Se quiser pode até botar um resistorzinho aqui, né? Só para garantir que não vai ter uma corrente elevada aqui, tá? Certo? Então essas chaves são utilizadas dessa forma, tá? Ó, sobre sensores de proximidade, chaves, eu não vejo muita coisa para a gente estudar, tá? Tá, tem mais coisas, né? Daí tem suas peculiaridades nesses dispositivos, mas a gente não vai entrar muito a fundo nisso, tá? Porque é relativamente simples. Normalmente o que tu faz? Tu vai ali, verifica que tipo de sensor que tu quer e estuda o manual do fabricante ali, do sensor que você escolheu, tá bom? Bom, então vamos para o tópico, que é os potenciômetros, tá? Para medir velocidade e posição. Beleza, então vamos lá, potenciômetros. Deixa eu escrever aqui em cima. Deixa eu desenhar amarelo. A primeira coisa é que existe vários tipos de medição de deslocamento, tá? Eu não escrevi antes aqui, vale até a pena a gente escrever, antes de a gente partir para os potenciômetros. Então vamos botar aqui, ó, a medição de deslocamento. Ela pode ser feita de deslocamento. Ela pode ser feita com vários dispositivos, tá? A gente vai estudar alguns dispositivos resistivos, que daí são os potenciômetros, indutivos, que daí é o LVDT, que a gente vai ver a seguir. Os capacitivos, não tão comuns, mas a gente pode dar uma olhadinha também, rapidinho. E os digitais, tá? Que daí são os encoders. Certo? Então vamos verificar, vamos começar pelo resistivos aqui, né? Os resistivos são os potenciômetros, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso na outra aula, né? Sobre como é que a gente pode fazer a medição utilizando um potenciômetro, né? Com um deslocamento angular, tá? A gente vai rever aqui. Então vamos lá, os resistivos, potenciômetros, né? Então vamos botar aqui, ó, resistivos. Aí a gente pode ter os resistivos lineares e os angulares, tá? Os lineares é quando você tem, por exemplo, um resistor, né, longo, certo? E você aqui no meio, ó, você tem um contato, né? Ó, veja que isso aqui são 3 contatos. Aí você pode mover para um lado para o outro, certo? Aí verificamos, ó, se eu tenho essa ponta aqui, né, esse ponto aqui. Sei lá, eu tenho conectado, vamos botar um circuito aqui embaixo, fica mais fácil de entender. Eu tenho uma fonte, que eu vou chamar de VI. Aí eu tenho aqui um resistor,
certo? E aqui, né, essa fonte eu venho aqui, aterro ela aqui, para botar minha referência. E aqui na saída, ó, eu tenho daí esse contato que ele se move, né? Por exemplo, ele pode se mover para cima e para baixo. Então, aqui eu vou ter minha saída. Né? Esse aqui é o nosso potenciômetro, né, que está conectado então a uma fonte VI. Tá? Ó, então, se esse contato, se esse ponto aqui, né, se desloca mais para baixo, isto é, se desloca para cá, ó, vou botar aqui, que tensão que eu vou ter na saída? Naturalmente, zero, né? Porque a tensão, a diferença potencial desse ponto aqui para esse é zero, né? Tá? Agora, se eu desloco esse ponto para a metade, ou vamos botar lá para o início, né? Para cá, ó. Se eu desloco esse ponto para cá, aí a tensão que eu vou ter ali vai ser igual a VI, né? Então, a tensão na saída vai ser VI. E se eu desloco para a metade, naturalmente vai ter metade da tensão, né? Então, eu vou ter ali, ó, VI sobre 2. Por que VI sobre 2? Porque, ó, digamos que a resistência total desse cara aqui é R0, né? Se ele está na metade, naturalmente, aqui, ó, eu vou ter quanto? Aqui eu vou ter R0 sobre 2. E na outra porção aqui eu vou ter também R0 sobre 2. Aí a gente sabe que isso aqui é um divisor de tensão, então o que eu posso fazer? Ó? Tensão V0 vai ser igual a tensão R2 dividido por 2, né? E aqui eu vou ter daí a soma de R2 sobre 2 mais R2 sobre 2, né? Então, que vai dar o próprio R0, né? Então, naturalmente, se você faz essa conta aqui, eu vou ter que V0, VI, V0 vai ser igual a VI sobre 2. Tá certo? Ou ainda você pode escrever aqui que a tensão V0 ó, vai ser igual a quê? Vai ser igual a VI vezes X. Onde X representa o quê? Ó? Representa o percentual de movimento dessa chave aqui que nós temos aqui. Né? Tá? Vamos botar aqui, ó. Então X ó, vai de 0 até 1. Tá? Então se X é igual a 0,5, né? Isto é, está na metade do deslocamento, aí a minha tensão vai ser a metade. Se ela estiver 90%, ela vai ser 90% de VI, e assim por diante. Tá? Isso é muito utilizado, por exemplo, para um deslocamento, né? Se tu bota aqui, por exemplo, digamos que tu tem aqui, isso aqui tá conectado a algum dispositivo que se move, né? Vai para cima ou para baixo. Aí você consegue medir a distância, né, de um ponto referencial. Tá? Certo. Agora, esse aqui então é o linear, né? É o deslocamento linear. Tá? Então, vou voltar aqui, ó, linear. Então, deslocamento linear. Se a gente for utilizar agora um deslocamento angular. Então, vou botar aqui o deslocamento angular. Eu quero saber o ângulo, né? A posição que ele se encontra de forma angular. Então eu tenho aqui deixa eu desenhar um círculo aqui. Tá, eu tenho esse círculo. Aí aqui eu venho e conecto uma fonte de tensão. Agora veja, ó, nesse círculo eu tenho esse aqui é uma resistência, né? Tá meio feio, mas é uma resistência, tá? Vou fazer de conta que é uma resistência. Tá? Então, aí eu venho aqui, ó, e conecto aqui essa tensão. Deixa eu ver aqui. Assim. Opa, vamos desenhar um pouco melhor. Certo? E aqui, ó, eu venho então desse ponto aqui e deixa eu verificar. Ah, tá. E aqui internamente, ó, eu tenho aqui também um outro dispositivo, um outro contato que se move ali, né? Ele pode se mover livremente. Tá? Então, ó, desse ponto para cá, o que eu posso ter? Ó?
à medida que esse contato que se move no sentido horário ou anti-horário, eu vou ter uma tensão aqui na saída, né? Daí, novamente, aqui a minha tensão vai ser V0, tá? E essa aqui é a minha tensão VI, que eu conectei na entrada desse dispositivo, tá? Então, a mesma coisa, ó. Quando esse contato se move, né, para cá, ó, aí eu vou ter a tensão de quanto, ó? Ó, só para vocês seguirem aqui, eu vou desenhar azul. A tensão V0 vai vir para cá e para cá. Então a gente poderia dizer que, por exemplo, esse aqui seria, sei lá, próximo de 0 graus, né? E depois, a hora que tiver aqui, ó, aí tu teria que ver assim, digamos, sei lá, que isso aqui fosse 90 graus, né? Então, iria girar de 0 até 270 graus, tá? Então aqui, por exemplo, poderia ser o 270 graus, né? Tá assim. Esse aqui, por exemplo, poderia ser 270 graus, tá? Então, quando esse dispositivo, por exemplo, poderia medir de 0 a 270 graus, tá? Então vamos desenhar aqui. Tá? Então, quando ele está em 0, né, esse caso aqui, ó, ele está em 0, então V0 vai ser igual a 0. E quando, por exemplo, ele vai lá a 270 graus, ele vem aqui, dá uma volta para cá, né, vem para cá, aí ele vai lá e vou ter a tensão máxima, né, ele vem para cá, então eu vou ter ali que V0 vai ser igual ao nosso VI, né. Tá? E quando, por exemplo, ele está em 270 sobre 2, né, que seria mais ou menos para cá, que é 270 graus sobre 2, isso aí dá quanto? Dá 140, é isso? Agora deu branco, vamos ver. Vou botar aqui na nossa calculadora, aqui, então, ó, 270 é 135, poxa, que branco deu agora. 135. Tá, então, eu vou ter ali, ó, quando eu tenho, então, 135 graus, a minha tensão aqui na saída vai ser o nosso VI sobre 2 aí, tá? E assim por diante, né? Tá? É claro que tem também dispositivos que eu posso fazer de 0 até 360 graus, tá? Esse aqui daí poderia ser um potenciômetro com deslocamento angular, tá? Ó, vocês também podem utilizar isso aqui, ó, com um dispositivo chamado potenciômetro, né? Ele é mais ou menos assim, com 3 pinos, né? Tá, que daí ele tem um dispositivo que ele gira assim, né? Daí tem 3 saídas, tá? Ele funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Que você vai girando, né? Só que daí ele pode dar N voltas, tá? Aí ele vai girando, girando e normalmente aqui, ó, desses potenciômetros, esses 2 pinos, se você pegar um multímetro, você consegue medir a resistência total, né? Sei lá, poderia ser 10 km. E esse pino aqui do meio seria equivalente a esse aqui, né? Que se move, tá? Aí você poderia fazer aí algo similar com o que a gente desenhou anteriormente, né? Um potenciômetro aí de 3 pinos, né? Tá? Você poderia, por exemplo, botar aqui 5 volts, aqui 0 e aqui é a tua saída, tá? Então esse é o deslocamento angular. Nós podemos botar aqui na internet aqui para dar uma olhada no potenciômetro, acho que eu já mostrei isso, né? Mas vou mostrar de novo. Potenciômetro. Então tem vários tipos aí de potenciômetro que você pode utilizar, tá? Mas normalmente ele é nesse formato aí, que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então vocês poderiam vir aqui nesse potenciômetro, vocês estão vendo que tem 3 pinos, né? Aí daí você vai girando aí, né? E vai obtendo os valores, tá? Relativamente simples, né? Certo, então vamos continuar. Bom, então eu falei que nós tínhamos, vamos colocar aqui o deslocamento por medição de deslocamento resistivos, né? Bem comum, bastante utilizado. Principalmente se vai utilizar para aceleradores, para veículo elétrico, para motocicletas, para carros, veículos elétricos de pequeno porte, né? Você pode utilizar isso aí. Tá? E vamos agora para a medição de deslocamento utilizando indutores, tá? Esses aqui são bastante utilizados
quando você quer fazer uma medição mais fina, tá? Esse deslocamento, a medição de deslocamento por resistor, vocês verificaram que ele não é muito preciso, né? Ele assim, se você gira um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele não dá uma precisão muito boa, né? Para usar, por exemplo, com um acelerador, até poderia utilizar sem problema nenhum, tá? Agora, se você quiser fazer uma medida mesmo precisa ali, na escala de micrometros, alguma coisa desse tipo, fica um pouco mais complicado, né? Então, a gente pode utilizar a medição de deslocamento utilizando elementos transdutores indutivos, tá? Então, vamos escrever aqui, vamos escrever o porquê que esses elementos são mais utilizados quando você quer fazer uma medição mais fina, tá? Mais precisa, né? Então, vamos botar aqui, ó, transdutores indutivos. Então, as principais características deles são, eles são mais compactos. Vocês vão verificar isso depois, vou mostrar umas figurinhas, tá? Resposta dinâmica elevada. Alta sensibilidade. O que é sensibilidade, né? Para uma mesma o mesmo sinal, eu tenho uma resposta mais elevada, né? Então, alta linearidade. Não apresenta desgastes. Vocês podem verificar que nesse potenciômetro, aquela resistência, à medida que tu vai girando, ela vai desgastando, né? Então, e boa imunidade. É boa imunidade às influências de fatores ambientais. Tipo sol, chuva e vento, né? Tá, então quais são os principais dispositivos, tá? Então a gente pode verificar que nós temos basicamente dois tipos, tá? Então vou botar assim, ó, basicamente dois tipos. Variação de indutância própria. A gente vai verificar o que é uma indutância própria, tá? E um dispositivo também por variação de indutância mútua. Tá? Então vamos lá, vamos começar analisando o dispositivo por variação de indutância própria, que ele é o mais simples, tá? Então vamos lá, deixa eu escrever aqui, ó, transdutores indutivos baseados na variação da indutância própria. Você deve adorar a minha letra aí, né? Coisa linda a minha letra. Tá, o que é... Primeira coisa, o que é uma indutância, tá? Uma indutância própria. Ó, a indutância, para quem lembra lá de eletromagnetismo, lá que vocês viram lá
provavelmente Física 3, é bem no início do curso. A indutância, ela pode ser dada aí por um elemento, um enrolamento, certo? Vou desenhar um enrolamento bem grande aqui. Tá? E ela é dada pela seguinte equação, ó. A indutância de um enrolamento, ela vai ser igual ao número de voltas ao quadrado. Tá? Na verdade é N, tá? Esse N não é bem número de voltas. N, deixa eu já escrever aqui do lado, N vai ser igual a N, que esse sim é o número de voltas, tá? Então, vou botar aqui, ó, número de voltas dividido por L, onde L é o comprimento, tá? Então, vamos botar assim, ó. Então, N é o número de espiras, vamos botar aqui, número de espiras pelo comprimento, tá? A gente poderia escrever aqui, então, o comprimento é esse aqui, né? Tá, comprimento L. E o número de voltas daí seria esse número de voltas dado aqui pelas essas espiras aqui, tá? Certo. Então esse é o nosso N minúsculo, né? Isso aqui daí é multiplicado, ó, por L, que é o comprimento, vezes a área. Ó, a área, qual área? Deixa eu até desenhar aqui, ó. Essa área aqui, ó, essa área em branco aqui, não. Tá? Essa aqui é a minha área A. E vezes a permeabilidade do meio, né? Aqui no caso aqui, ó, vai ser a permeabilidade do ar, que é μ0. Tá? μ0, ixi, agora. Deixa eu ver aqui, esqueci, acabei esquecendo. Acho que é 4π vezes 10 a menos alguma coisa. 4π vezes 10 a menos... ficou muito aqui embaixo. Deixa eu escrever. Permeabilidade do ar, que é μ0, vai ser 4π, acho que é vezes 10 a menos 7. Aí vai ser... B vai ser igual a μ vezes H. Então isso aqui vai ser... Henry por metro, alguma coisa assim. Acho que é Henry por metro. Deixa eu verificar aqui na internet a permeabilidade do ar. Permeabilidade do ar. Ou do vácuo, né, do ar, muito parecido. Deixa eu só ver se eu acho aqui. É 4π vezes 10 a menos 7. Aqui está dizendo Weber por ampere metro. Então vamos escrever isso, né? Mas eu acho que essa unidade também tá. Mas vamos botar aqui então. Então Weber por ampere metro. Tá, então essa aqui é a permeabilidade do ar. O que é a permeabilidade do ar? Ela define o quanto o material é permeável, tá? Aí se não tiver material, se tiver um material do tipo, sei lá, um pedaço de madeira, ou um papel, ou o ar, né? Eles são muito parecidos, tá? A permeabilidade, o campo magnético que passa nesses elementos é muito parecido. Agora, se você tem, por exemplo, uma ferrite, é um material ferromagnético, a permeabilidade ele é muito maior, tá? Então, só para um exemplo aqui, né? Vocês podem perceber aqui, peguei um website qualquer. Ó, aqui faz essa comparação, né? Ó, aqui nós temos um enrolamento aqui à esquerda, que ela está passando uma corrente alternada, e ocorre, vocês estão verificando o campo magnético, ele é sempre um caminho fechado, o campo magnético, né? Tá? Então ele vai pelo ar, né, e tenta retornar da forma como for mais fácil para ele, tá? Agora, nesse elemento da direita, verifique que está sendo utilizado um material ferromagnético, né? Então com alta permeabilidade, como está escrito aqui embaixo. Então o que acontece? Ó, o campo magnético que está sendo gerado nessa bobina vai tentar ficar dentro desse material ferromagnético. Por quê? Porque ele é mais permeável para o campo magnético, tá? Então elementos com permeabilidade maior vão fazer com que o campo magnético fique concentrado dentro desse material. Isso que ocorre, por exemplo, dentro de um transformador, né?
Então você bota ali um material ferromagnético, tipo ferro silício, ou uma ferrite, né? E você gera um campo, uma força magnetomotriz, né? Uma força magnetomotriz é um elemento gerador de campo magnético, né? Que seria daí, por exemplo, esse enrolamento com uma fonte conectada nesse enrolamento, vai gerar um campo magnético e ele vai ficar preso dentro desse elemento com alta permeabilidade magnética. Se você não coloca nenhum elemento, ele vai ficar no ar, né? Com esse formato que vocês estão verificando à esquerda, tá? Tá, então esse aqui é o nosso elemento, né? Esse aqui é a nossa indutância, que daí a gente chama isso aqui de indutância própria, porque não tem um outro enrolamento ali próximo, né? Então não tem uma indutância mútua entre dois enrolamentos. Isso aqui a gente chama então de indutância própria, tá? Então vou botar aqui, isso aqui é uma indutância própria. Agora, como que a gente pode variar a indutância própria? Ou variar o número de voltas é meio complicado, variar comprimento é complicado, variar área é complicado, então a gente pode variar isso aqui, ó. A permeabilidade magnética. De que forma que a gente pode fazer isso? Ó? Veja, imagine, tá? Vocês não precisam imaginar, vou desenhar aqui para vocês, fica mais fácil. Então vou desenhar aqui, ó, um enrolamento, tá? E aqui dentro desse enrolamento eu vou colocar um elemento. Um elemento que pode se mover, tá? Então digamos que esse elemento está assim. E é um elemento ferromagnético. Tá? Por exemplo, vamos botar um elemento ferro, que é um elemento que tem uma permeabilidade extremamente alta. Essa permeabilidade pode chegar ali, por exemplo, sei lá, 1 milhão. 1 milhão não, acho que vou botar aqui uns 70 mil. Tá? O que significa uma permeabilidade de 70 mil? Isso aqui a gente chama de permeabilidade relativa. Tá? Então a permeabilidade do meio vai ser igual à permeabilidade do ar vezes a permeabilidade relativa. Ó, ter uma permeabilidade relativa, tipo de ferro de 70 mil, significa que o campo magnético ele vai ser mais permeável. Né? Quanto mais permeável? 70 mil vezes mais permeável passar por esse material ferromagnético, né? Comparado com o ar. Tá? Então, isto é, o campo magnético vai querer ficar preso ali dentro. Tá? E quando a gente faz isso, a gente acaba aumentando quem? Ó? Quando eu tenho um meio mais permeável? A indutância, porque a gente viu que a indutância vai ser igual aqui, ó, vai ser igual a N ao quadrado, né? Deixa eu colar ali, N ao quadrado, que é o número de espiras, vezes a área e vezes a permeabilidade e dividido pelo comprimento, tá? Daqui aquela equação anterior, eu só substituí o N minúsculo pelo, ó, eu substituí aqui esse N minúsculo por essa expressão aqui, tá? Daí eu acabo tendo essa outra expressão aqui, ó. Tá certo? Então veja, ó, se eu aumento essa permeabilidade, né, que ela é dada por a permeabilidade do ar e relativa, eu acabo então aumentando a indutância, né? Então veja, eu consigo medir então deslocamentos, tá? Imagina que esse elemento ferromagnético consegue se mover para baixo ou para cima. Então, à medida que eu vou aumentando, vou movimentando esse elemento para baixo, vejo que mais espiras vão sendo envolvidas por esse elemento ferromagnético, né? Então, vou botar, por exemplo, ele um pouco mais para baixo. Ó. Então, à medida que ele vai mais para baixo, ele vem mais para cá. Aí o que acontece, ó, é que daí mais espiras vão estar circulando esse elemento. E naturalmente a tua indutância vai aumentando, tá? Então, por exemplo, daí na ponta desse dispositivo poderia ter um medidor aqui, né? Tá? Então imagina que você quer medir aqui, deixa eu fazer um exemplo, né? Você quer fazer a medição da diferença entre digamos que tu tenhas um elemento que tem uma covinha assim, tá? Então você vai fazer o que, ó? Você vai vir, você tem esse dispositivo, né? Aí você quer medir a diferença, essa diferença
de distância, né? Isso aqui é a tua pergunta, né? Quanto é que vale essa distância aqui? Aí você vem com esse elemento aqui, posiciona ele aqui e depois movimenta a peça, né? E movimenta essa peça aqui para o lado, né? Aí o que vai acontecer, ó? Então você vai acabar tendo um deslocamento, né? Digamos que, sei lá, que tem uma mola aqui, né? Que você aperta ela, tá? E daí o que vai acontecer, ó? Esse dispositivo ele vai acabar subindo um pouco para cima, né? E obviamente que o teu aparato aqui vai vir junto, né? Então ele vai acabar, ó, envolvendo uma quantidade um pouco menor de espiras. Aí naturalmente o que vai acontecer? A sua indutância vai acabar diminuindo um pouco, né? Tá? Dessa indutância você pode medir ela depois, tá? Então veja que eu consigo medir, então se eu conseguir encontrar uma forma de medir essa indutância, eu consigo então medir essa distância, tá? E isso com uma forma bem precisa. Tá? Então isso é um dispositivo que a gente chama de transdutor indutivo baseado na variação de indutância própria. Né? Por quê? Porque ele varia a indutância própria do elemento. Tá? E além disso, a gente pode ainda fazer essa medição. Normalmente esses dispositivos eles vêm com 3 pinos. Tá? Então deixa eu botar ele aqui. Ó. Por que eles vêm com 3 pinos? Porque daí você pode conectar esse cara aqui diretamente na ponte Whitson. Né? Vou desenhar a ponte Whitson aqui rapidamente. Ó. Tá, então você tem aqui, por exemplo, ó, lembra da ponte Whitson, né? Então a ponte Whitson normalmente é assim, né? Aí o que você vem? Ó? Você pode fazer o seguinte, ó, esses 3 pontos, você pode vir aqui, vamos botar esse aqui é o teu V0, né? Que tu quer determinar. Aí você vem aqui, apaga isso aqui, ó, e conecta lá em cima, tá? Então você vem aqui e conecta aqui, ó. Aí você consegue fazer essa medição também utilizando o ponto de Whitson, tá? Aí outra coisa, ó, aqui tem que ser, essa tensão tem que ser alternada, tá? Então a tensão na entrada tem que ser alternada. E esses dispositivos, ó, eles não são mais resistivos, tá? Aí a gente vai ter que ter um dispositivo que é um resistor e no outro um capacitor. Capacitor e resistor, tá? Aí são outros tipos de ponte que eu posso mostrar aqui para vocês na internet, tá? Mas eu já mostro aí em seguida para vocês, tá? Depois a gente pode fazer até um cálculo rápido de como determinar essa indutância ou uma capacitância, tá? Aí tem dispositivos que a gente vai ver, né, que é utilizado ponto de Whitson daí para medir indutâncias e capacitâncias, tá? Então você pode ter essa variação de indutância própria e fazer essa medição, tá? Ó, esses dispositivos eles têm as seguintes características, ó. A incerteza, vamos botar aqui a incerteza desse dispositivo. Essa agora ficou feia a letra, hein? Vou botar aqui a incerteza. Tá? Ela pode chegar até 0,01 micrômetros, tá? Isso por a medição, né? Tá? Ela pode ter tu pode fazer essa medição aí com certeza até 0,01 micrômetro. Tá? Então, bom, depois eu posso mostrar em seguida ali um dispositivo com ponto de Whitson para fazer essa medição. Tá? Então vamos agora partir para outro tipo de transdutor, utilizando indutores, tá? Que daí é baseado então na variação da indutância mútua. Bom, na verdade, antes de a gente partir para a indutância mútua, a medição de indutância mútua, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nesse circuito, tá? Como é que a gente faz para medir a indutância? A gente usa um circuitinho chamado Maxwell Bridge, tá? Que é a ponte de Maxwell, né? Bridge é a tradução em ponte, né? Que é basicamente lá a ponte Whitson, tá? Então vamos botar aqui, ó, Maxwell, deixa eu escrever em amarelo. Tá aqui, ó, Maxwell Bridge. Tá? Esse aqui é um dispositivo que a gente vai conseguir fazer medição de indutância. Tá? Então,
nós temos ali um circuito, como eu falei para vocês, é fonte alternada, né? A nossa tensão de entrada conhecida. Tá? E, normalmente a frequência é um pouco mais elevada. Deixa eu desenhar um pouco maior isso aqui. Então, aqui se encontra a nossa resistência que eu quero medir. Veja que a resistência normalmente vai ter uma parte resistiva e uma parte, vou chamar aqui de R3, e uma parte que eu quero medir, essa é a indutância, tá? Até vou desenhar com outra cor, melhor. Esse aqui fica com um dispositivo que eu quero determinar, tá? Está em branco que eu quero determinar. Então eu tenho uma indutância, uma indutância e uma resistência. Vou chamar de L3 e R3. E o restante dos elementos eu conheço, tá? Eu conheço a fonte de entrada, né? Essa TI. Vamos botar aqui corrente alternada, tá? Aí aqui eu tenho uma resistência conhecida, tá? R4. Aqui é a tensão que eu vou medir, né? Tá? Aqui eu tenho uma outra resistência que eu conheço, tá? E aqui embaixo, ó, eu vou colocar um conjunto RC, tá? Em paralelo. Tá, então isso aqui fica, vamos chamar de C2 e aqui R2. Vamos ver se vocês se lembram, né? Lá do nosso dispositivo, que era a ponte Whitson. A ponte Whitson, qual era a relação que nós tínhamos, tá? Para ter a tensão aqui na saída igual a zero. Tá? A relação que nós tínhamos era basicamente o seguinte, ó. Se vocês pegassem e multiplicassem de forma diagonal essa resistência aqui, antes era a resistência, né? Essa resistência por essa outra aqui, e igualasse a multiplicação dessas duas, você tinha uma relação, tá? Que ela era chamada, ó, que era era a relação que permitia com que a tensão aqui fosse igual a zero. Só um exemplo rapidinho, tá? Vamos botar assim, ó. Aqui a tensão, VI. Aí digamos que aqui fosse, vou usar os meus resistores, tá? Aqui R3, aqui R4, R1 e R2, tá? A relação para tornar a V0 igual a zero é a seguinte, ó. Era R3 vezes R2 e R1 e R4, tá? Se você faz essa relação, você consegue permitir com que a tensão V0, tensão de saída, seja igual a zero, tá? Então veja, a gente pode usar essa mesma relação aqui nesse exemplo, tá? Então, vamos ver, ó, de que forma. Eu vou multiplicar então esse termo por esse e igualar por esse vezes esse, tá? Então vamos fazer isso. Então vamos começar com esses dois aqui, ó. É mais simples, né? Então, R1 vezes R4 vai ser igual então a R3, né? Mas, veja que isso aqui agora eu vou chamar de, vamos botar aqui, R3 mais JX3, tá? Vezes, daí, ó, esse cara aqui, ó. Eu vou chamar essa impedância, como é que eu calculo? Aí seria um vezes o outro, né? Então é R2 vezes aqui J ômega. Então vou botar assim, né? R2 vezes X. Vamos tirar esse X daqui. Vamos fazer assim, ó. Vezes X2 e aqui R2 mais X2. Depois a gente substitui os valores, né? Tá? Então se eu continuar o cálculo aqui, vai dar o que? Vai ser R3 mais J ômega L, né? E aqui vai ficar daí R2 dividido por J ômega C2
Esse ômega é quem? É a frequência desse cara aqui, né? Da tensão de entrada. Então, dividido por R2 é mais 1 sobre J ômega C2. Então, esse aqui vai ser R1, R4 igual a... Vamos continuar a deixar aqui R3 mais J ômega L3. E aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a R2 e multiplica 1 mais J ômega C2 R2. Né? Ó, então, isso aqui tudo eu posso vir para cá multiplicando para o outro lado. Né? Então aqui vai ficar, vou escrever aqui mais ao lado, R1, R4 e multiplica 1. Né? Então já vou multiplicar direto, tá? Mais R1, R4 ômega C2 R2J igual aqui, ó. É igual ao restante lá, então vai ser ó, R2, R3, né? Mais J ômega L3 R2. E agora é o seguinte, eu vou igualar a parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Essa aqui é a parte real. Então daqui eu tiro a relação a R1, R4 igual a R2, R3. Ó, verifiquem que eu tenho a mesma relação das diagonais lá, tá vendo? Ó, R3, R2 vezes R1, R4, tá? E a outra relação que eu tiro é considerando as partes imaginárias, tá? Então daqui eu vou tirar ó, aqui R1, R4, ômega C2, R2 vai ser igual a ômega L3, R2. Aí o ômega eu corto com o ômega, ó, aí eu vou ficar com a seguinte relação, que R2 também, R2, R2, então L3, que é a indutância que eu quero determinar, vai ser igual, vou botar até em branco aqui, ó, tá? Então L3 vai ser igual a R1, que eu conheço, R4, que eu conheço, e dividido por C2, que eu também conheço, tá? Porque eu montei essa ponte e eu conheço ela. Tá? Então essa é a indutância que eu vou determinar. Eu posso determinar ela continuamente analisando a tensão desse ponto aqui. Tá? E ó, sem variação eu vou ter uma determinada tensão na saída. Quando eu vario eu vou ter uma diferença de tensão. Tá? Então eu consigo determinar isso. E eu consigo também determinar qual é a resistência desse enrolamento. Né? Por quê? Porque eu posso escrever aqui que R3 vai ser igual a quê? Vai ser igual a R1 vezes R4, né? E dividido por R2. E esses três valores eu conheço, porque eu coloquei eles na ponte, tá? Então eu conheço eles. Então veja, com essa ponte, que é chamada ponte de Maxwell, eu consigo determinar resistência e indutância, tá? Do meu dispositivo. Aí com isso eu consigo então fazer aquela medição da indutância própria, tá? E de forma contínua, né? Isto é, monitoramento dinâmico, né? Como a gente viu na ponte de Whitson, é dinâmico. Mas a gente vai ver ainda, né? Certo? Então agora sim nós vamos partir para a medição de indutância mútua. Vamos lá, transdutor indutivo baseado na variação de indutância mútua. Tá? Então nós temos ali o dispositivo mais comum, é o chamado Linear Variable Differential Transformer. Agora o que é, primeira coisa, né? O que é indutância mútua, tá? Então a gente viu quando nós temos um enrolamento, esse cara aqui tem uma indutância, que a gente chama de indutância própria, tá? Vou colocar aqui, indutância própria. Quando que eu vou ter essa indutância própria? Quando eu tenho aqui uma circulação de corrente, né, nesse elemento, o que vai acontecer? Isso aqui vai gerar um campo magnético. Vou botar aqui em branco o campo magnético, né? Essa indutância está muito feia, né? Vou desenhar uma indutância mais bonita aqui. Vou apagar esse aqui, um enrolamento mais bonito. Digamos que eu tenho aqui, ó, um enrolamento assim, ó.
Aí eu tenho uma corrente circulando aqui, ó. O que vai acontecer? Pela regra da mão direita, você deve se lembrar isso lá, até no segundo grau foi estudado isso, né? Ó, vai ter um campo magnético, tá? Tá certo? Isso vai gerar então um campo magnético, né? É um circuito fechado, como eu falei anteriormente, mas ele tem uma direção, vai depender da direção dessa corrente, tá? Certo? Então é o seguinte, imagina que eu coloque próximo a essa bobina uma outra bobina. Tá. Ó, e imagina que eu tenho aqui um medidor aqui, ó, medidor de tensão. Eu vou medir aqui a tensão, tá? Um multímetro. Então, um voltímetro aqui eu tenho ele, e a partir do momento que eu começar deixa eu aumentar um pouco mais essas linhas de campo magnético. Isso aqui é a linha de campo magnético, tá? Ó, veja o que acontece. Eu vou botar aqui, desenhar também o nosso medidor de tensão, tá? Aí botamos, digamos que aqui, ó, é a tensão 0 volts. E aqui, por exemplo, aí seria a nossa tensão, sei lá, uma tensão maior, tá? Aqui é a tensão positiva e para esse lado, se o ponteiro vem para esse lado, é a tensão negativa. A partir do momento que eu começo a movimentar essa bobina para o lado, o que vai acontecer? Ó, vai começar, por exemplo, a passar linhas de campo magnético por essas espiras, né? A partir de movimento que eu começo a movimentar. E o que vai acontecer com essa tensão que eu estou medindo aqui, ó? Ela vai se tornar ou positiva ou negativa. Você vai ver que o ponteiro vai começar a vir para um dos lados, tá? Ele vai começar a vir para cá. O que significa isso? Ó? Significa que está sendo mais gerada uma tensão nesse ponto aqui, tá? E se está sendo gerada uma tensão aqui, você também vai ter uma determinada indutância aqui, tá? Isto é, eu estou induzindo uma tensão aqui nessa bobina. Ah, como é que eu sei disso? Eu posso determinar isso pela lei de Faraday, tá? Então a lei de Faraday diz o seguinte, ó. A lei de Faraday diz que uma tensão vai ser gerada, tá? Que ela vai ser igual ao número de espiras dessa bobina, claro, né? Vamos botar N2, sei lá. Vamos dizer que essa aqui tem N2 espiras e essa outra bobina tem N1 espiras. Tá? Mas vai depender também do que, ó? Da variação do fluxo magnético que passa nessa espira. Agora, esse fluxo magnético aqui, ó, dado pela letra Φ, aqui, ela é o campo magnético, vezes uma corrente, tá? Que é o que está gerando esse fluxo magnético. Agora, que corrente que é essa? Essa aqui vai ser a corrente devido a essa bobina aqui, ó. Essa corrente que eu vou chamar, por exemplo, de I1, tá? Então, esse fluxo magnético eu vou chamar de Φ1 e essa aqui a corrente I1. Então, veja, ó, que aqui você está gerando uma tensão E2, tá? Que é devido ao fluxo magnético que está vindo da bobina 1, tá? Então veja, ó, se eu jogar esse número de espiras aqui para dentro, o que vai acontecer? Eu vou ficar com uma tensão E2, que vai ser, ó, a derivada de quem? De N2 vezes esse Φ1, tá? Isso aqui, ó, a gente chama de indutância mútua, tá? Que é dado pela letrinha M. Se eu faço a mesma coisa, só que agora eu boto uma corrente na bobina 2 e meço o campo magnético na bobina 1, eu vou obter a mesma expressão, tá? Eu vou ter então uma derivada, né, de N1 vezes quem? Vezes Φ2, onde o Φ2 ele é formado então o fluxo magnético que está vindo lá da bobina 2, tá? E isso aqui eu também chamo de indutância mútua, tá? Que elas são iguais. Tá? Então veja aqui, uma indutância, eu vou ter a minha indutância própria, que é a indutância própria da bobina, que a gente normalmente chama, sei lá, por exemplo, de L1, tá? E mais uma indutância que a gente chama daí de indutância mútua, tá? Indutância mútua. Então essa aqui é a indutância dessa bobina quando nós temos dois enrolamentos, tá? A indutância própria mais a indutância mútua, tá? Ó, agora sabendo desse conceito,
Como que a gente pode medir uma variação considerando então a indutância mútua, tá? Então eu vou medir agora a indutância mútua. Eu posso medir da seguinte forma, eu vou botar uma figurinha para ficar mais fácil para vocês entenderem. Está aqui, ó. Tá? Então vamos lá, eu tenho agora uma tensão aqui, ó, na entrada. Essa aqui, ó, que eu chamo de VIN, tá? E essa VIN, ó, vai circular uma corrente, tá? E que vai gerar um fluxo magnético. Olha, tá escrito aqui, ó, magnetic field, tá? E digamos que esse fluxo magnético está indo da esquerda para a direita, como está desenhado ali, tá? O que vai acontecer, ó? Esse fluxo magnético, tá? Tem um material, peraí, vamos lá. Esse enrolamento que a gente vai chamar ele de primário, tá? Tá vendo aqui, ó, primário. Ela é um enrolamento que vai ser conectado, então, uma tensão VIN, que vai gerar um campo magnético, tá? Aqui ao lado, ó, eu vou botar duas bobinas, essa bobina aqui e essa outra bobina. Que, se vocês verificarem, elas estão conectadas, tá? E elas estão em série, tá? Aí, ó, certo? E daí, ao final delas, eu tenho minha tensão V0, tá? Deixa eu apagar a sujeirada toda que eu fiz aqui, tá? Então, veja, ó, aqui eu tenho uma bobina que é chamada de primária, e aqui eu tenho duas bobinas que são chamadas de secundária, que estão conectadas em série, tá? Mas se vocês verificarem a polaridade delas, ela está invertida, tá? Ó, vamos fazer a soma, vamos encontrar Vout. Quem é Vout, tá? Se, por exemplo, ó, eu chamo isso aqui, ó, de V1, tá? E isso aqui, ó, de V2, ó, verifique as polaridades, tá? Se eu faço uma malha começando por aqui, ó, como é que vai ser a equação, ó? Vai ser menos Vout. Depois eu continuo na malha, ó, mais V1, ó, aí continuo na malha, ó. Aí eu não entro pelo terminal positivo, eu entro pelo negativo, ó, então vai ser, ó, menos V2. Isso aqui igual a zero, tá? Deixa eu só apagar essa sujeira. Bom, vamos deixar assim. Então Vout, ó, Vout quem vai ser? Vout vai ser igual a V1 menos V2, tá? Isso é importante, essa conexão. Por quê? Porque, veja, à medida que eu começo a circular uma corrente em VIN, que é alternado, tá? Vai ser gerado um fluxo magnético que vai se opor ao fluxo dessas duas bobinas, tá? Então, veja, só que devido às conexões, ó, se eu gero um fluxo magnético que envolve completamente as duas bobinas, aí o que vai acontecer com a tensão Vout? Ó? Ela vai ser igual a zero, tá? Porque a amplitude de V1 vai ser igual à amplitude de V2, aí subtraindo das duas eu vou ter zero. Tá certo? Agora imagine que eu esqueci de falar, tá? Esse material que está aqui no meio, ó, ele é um material ferromagnético que pode se movimentar, tá? Esse é um material ferromagnético que pode se movimentar, certo? Tá, então vamos lá. Agora imagine o seguinte, ó. Deixa eu desenhar uma outra situação. E imagina que eu tenho aqui novamente, né, aquele meu enrolamento primário. Aí eu tenho aquele meu enrolamento secundário que está aqui. Certo? Vamos desenhar só os dois aqui, tá? Esse aqui é o meu V0. Então, Vout. Aqui é mais e aqui seria assim, né? Ao contrário, né? Tá? Esse aqui então é o meu V1, esse aqui é o V2. E esse aqui então é o meu mais ou menos, né? É alternado isso aqui, tá? Só estou botando mais ou menos para indicar a polaridade, tá? Aí imagina que agora aquele meu dispositivo, ele pega apenas a tensão V2, tá? Digamos que ele movimentou para a direita, né? Veja que isso aqui é um material ferromagnético, né? E ele englobou apenas o V2, tá? Ele pegou apenas o V2. Então veja que todo fluxo magnético vai preferir ficar onde? Ó? Só nessa bobina aqui, ó, da bobina primária com essa secundária V2, tá? Então veja o que vai acontecer, ó. Veja na figurinha anterior, ó. Olha o que nós tínhamos na figurinha anterior. Nós tínhamos que
tensão Vout é igual a V1 menos V2. Então, o que vai acontecer? Ó? O meu Vout agora vai ser igual a quanto? O meu Vout vai ser praticamente igual a menos V2, né? Porque eu tinha que Vout é igual a V1 menos V2. Né? Isso aqui era igual a zero quando esse material ferromagnético estava presente tanto na bobina V1 quanto na V2. Né? À medida que ele foi se deslocando para a direita, a tensão Vout foi ficando negativa. Tá? À medida então que esse dispositivo começa a movimentar para a esquerda, o que nós vamos ter? Aí ele vai ser englobado apenas pelo V1 e pelo V2 e pelo esse enrolamento primário. Tá? Então isso aqui é quando o Vout vai ser menos V2 quando ele vai para a direita, né? E ela começa a se tornar positiva, né? Quando ela vai para a esquerda. Então veja que eu consigo medir o deslocamento, né? Quando está indo para a esquerda ou para a direita. Tá? Mas naturalmente ela não vai ser a V1 ou menos V2. Ela vai ter um crescimento, né? Que começa em zero. Tá? Quando ela engloba, que nem essa figurinha anterior, né? Quando ela está assim, ó, né? Aí a tensão é zero. À medida que ela começa a ir para a direita, né? O que vai começar a acontecer? Aí tu vai ver que a tensão começa a ficar negativa, né? Então vamos botar assim, ó, tu tens um gráfico. Essa aqui é a minha tensão na saída Vout, né? Esse aqui é Vout, né? Então, à medida que ele começa a movimentar para a esquerda, desculpa, para a direita, o meu Vout começa a se tornar negativo, né? Ele começa a fazer isso aqui, ó. Tá? Quando ele está no centro aqui, deixa eu desenhar amarelo melhor, né? Quando ele está aqui, ó, então quando ele começa para a direita, ele começa a ficar negativo. E quando ele começa a ir para a esquerda, ele começa a ficar positivo, tá? E naturalmente, ó, ele vai ter uma faixa que ela é linear, né? Como vocês conseguem perceber aqui, ó, ela é linear. Mas à medida que ele vai se afastando, né, ele vai começar novamente a reduzir esse valor. Então, é uma faixa não linear. Para a gente interessa só isso aqui, ó, só essa faixa, né, que é uma faixa linear, tá? Tá? É uma faixa linear. Porque daí ela é proporcional, né? À medida, ó, se ela foi 2% para a direita, daí ele vai estar dando uma faixa linear, tá? E com esse dispositivo a gente consegue fazer medidas muito precisas, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, certo? E a gente também consegue conectar isso aqui numa ponte de Whitson, né? Para fazer essas medições. Só que veja, o que é legal aqui é que a gente obtém já a resposta em tensão diretamente, né? Então a gente pode também conectar uma ponte de Whitson, mas a gente consegue medir essa tensão, tá? A gente pode depois amplificar ela. Tem mais umas coisinhas que a gente pode fazer aqui, ó. Ao invés de eu ter, por exemplo, valores positivos e negativos, eu também posso botar, por exemplo, eu quero ter um valor, veja, ó, aqui essa tensão que eu coloco na entrada, ela é alternada, tá? Ela é alternada, tensão alternada. Você não vai conseguir ter um valor positivo e negativo constante, tá? Na saída, porque esse valor é alternado, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso retificar essa tensão que eu vejo aqui em V1 e V2, tá? Que V1 e V2 também vão ser alternados. Então eu posso retificar esse valor e botar um capacitorzinho, isto é, botar um filtro. É como a gente viu, o filtro de primeira ordem, tá? Aí como é que vai ficar esse sinal, ó? Quando ele vai para a direita, ele vai se tornando negativo, com um valor constante. Quando ele vai para a esquerda, ele vai se tornando um valor positivo, um valor constante. Deixa eu botar uma figurinha aqui que talvez fique mais simples para vocês observarem isso, tá? Vamos botar essa figurinha, ó. Antes de a gente botar essa figura, deixa eu mostrar a figura anterior novamente, ó. Ela mostra direitinho, ó. Essa aqui é a minha tensão na entrada, V1, que é alternada. A partir do momento que ela começa a ir para a esquerda, por exemplo, ó, veja aqui, ó, tá aqui a esquerda, né, left, ela fica positiva, a tensão na saída é positiva e está em fase, tá vendo? Certo? Ó, em fase. Então, um pouco pequeno deslocamento aqui porque tem uma indutância, né, tá? A indutância, vocês viram que atrasa a corrente em relação à tensão, né? E a partir do momento, ó, que ele vai para a direita, olha o que aconteceu com o sinal, ó.
ele é como se tivesse multiplicado por menos, né? Ele ficou um sinal negativo, tá? Ele pegou essa tensão, que era positiva, por exemplo, nesse primeiro período, aí ficou negativo, tá? Então multiplicou por menos, tá certo? Mas ela vai modificando aos poucos, tá? Mas esse sinal, como eu falei para você, é difícil de medir. Então, o que a gente faz? A gente vem ali e coloca o que, ó? A gente vem e bota um retificador, tá? Retificador de ponte completa, como a gente já viu, né? Então, vamos botar aqui, ó, um retificador de ponte completa. Então, nas saídas dos enrolamentos secundários, eu venho e coloco esse retificador de ponte completa. Porque daí, em vez de eles, ó, aqui nós temos o sinal alternado na entrada. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui, ó, tá? Aqui, ó, né? Nós temos o sinal de entrada. Ó, se eu boto o retificador de onda completa, o que ele vai fazer com a forma de onda senoidal? Ele vai retificar, né? Um retificador de onda completa, então vai retificar de forma completa, tá? A mesma coisa, então, e vai ficar, ó, quando vai para a esquerda, dependendo da forma como a gente conectar esse retificador, tá? Ó, se ele vai para a esquerda, ele vai ficar positivo. E se ele vai para a direita, ele fica negativo. Só que as formas onduladas também não tá legal. A gente pode botar um filtro aqui, né? Ele pode ser um filtro de primeira ordem, por exemplo, né? Como é que é um filtro de primeira ordem? Deixa eu ver. Aqui, se tem aqui para vocês verem. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, com o filtro de primeira ordem, ó, em vez de eu ter uma saída aqui, ela é alternada, né? Ela vai ter uma saída praticamente, ó, aqui, ó, constante, tá? Positiva se for para a esquerda e negativa se for para a direita, tá? Pode ser um filtro de segunda ordem? Pode ser também, não tem problema, tá? Aqui ele representou o filtro de primeira ordem. Ó, esse aqui é uma fotinha do livro que eu tirei, ó, que um dispositivo LVDT comercial. Ó, vocês conseguem perceber, ó, aqui dentro, né, dentro desse dispositivo, nós temos aqueles enrolamentos. E aqui, ó, tá aquela parte onde você vai fazer o movimento, tá? Então, se você fazer uma força bem pequena ali nessa ponta aqui, ó, você vai ter uma variação daquele elemento ferromagnético, né? Como a gente viu anteriormente, né? Então, você vai ter um movimento, ó, desse material aqui, ó, ferromagnético, certo? E daí vai tornar a tensão positiva e negativa, tá? Isso é utilizado para medidas muito precisas, tá? É um dos mais utilizados, tá certo? Então, esse é um dispositivo comercial muito utilizado na prática, tá? Para fazer medidas muito precisas, tá? E é assim que funciona ele, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa sobre esse dispositivo. Deixa eu verificar. A gente pode falar um pouco sobre as características dele. Deixa eu verificar aqui. Nossa, ele tem uma sensibilidade. Tá aqui a sensibilidade. Que ela vai de 0,02 a 0,2 volts por milímetro. Então modificou ali, por exemplo, a 1 milímetro, por exemplo, pode variar ali 0,2 volts. Tá? E, bom, tensões de alimentação, né? De 5 volts a 15 volts. E normalmente eles trabalham com frequências mais elevadas, né? Frequência ali na casa de 50 a 25 kHz. Aí depende dos dispositivos, tá? Bom, nós podemos então, para finalizar essa parte da medição de deslocamento aí por elementos passivos, né, que são os resistores e indutores, falta ver então a movimentação, então a medição de deslocamento utilizando capacitores, tá? Vamos botar aqui, ó, transdutores capacitivos. Esses aqui são elementos um pouco menos utilizados, tá? Eu vou falar rapidamente sobre eles, tá? Basicamente só vou pegar a equação aqui, né, do capacitor. Bom, o capacitor de placas paralelas ele é dado pela seguinte expressão: a área vezes a constante elétrica do meio entre as placas, dentro do capacitor de placas paralelas, dividido pela distância. Então, se eu tenho, por exemplo, duas placas metálicas, né,
ó, com uma área A, uma distância D, e que entre o meio aqui eu tenho um dielétrico, né? Eu consigo medir então a capacitância, tá? Então veja, a partir do momento que eu tenho um movimento dessas duas placas, né? O que acontece? Eu vou ter variação então de C, da capacitância, tá? E daí eu consigo medir então a capacitância utilizando aquelas outras pontes, tá? Para medir a capacitância, se não me engano é ponto de Wien, que eu consigo medir essa capacitância, tá? Onde eu consigo medir a capacitância dessas placas, tá? Mas isso, existem vários dispositivos, tá? Existem várias metodologias para determinar essa capacitância. Essa aí é uma delas, tá? Como falei, eu não vou entrar muito em detalhes, todos os capacitivos não são tão utilizados assim para fazer medidas precisas, né? Mas, por exemplo, pode ter aplicações em outras áreas, tá? Bom, só para mostrar então, um exemplo da Wien, a Wien Bridge. Vamos botar aqui no Wikipedia, tá? Ó, aqui tem um exemplo da Wien Bridge, tá? Eu vou deixar para vocês calcularem, tá, os valores. Vocês podem entrar no Wikipedia mesmo. E da mesma forma, né, como a gente fez lá para calcular a Maxwell Bridge, vocês podem fazer a mesma metodologia, tá, para determinar agora uma capacitância, né? Vocês verifiquem aqui, ó, tem uma tensão na entrada, o WE, tem a tensão na saída, o WY, né, que você vai ficar continuamente monitorando. Você vai ter os valores aqui R3, R4, R2 e o C2, que são conhecidos, né? E você vai fazer a medição então desse capacitor aqui, ó, tá? Então aqui, ó, aqui está indicado que você pode utilizar um potenciômetro R4 e R2, né, para determinar CX e RX, né, que é o capacitor que você vai conectar na ponte, né, para fazer medida. Você, por exemplo, iria alterar o valor de R4 e R2 até que eu tivesse tensão zero aqui em o WY. Porém, isso aí é o modo estático, né? Você pode fazer o modo dinâmico, né? Você, por exemplo, pode ter uma determinada tensão em OWY, a partir do momento que você não tivesse capacitor, quando você conectasse capacitor, você teria uma outra tensão. Tá? E daí você pode determinar a capacitância CX e RX em função dos outros parâmetros, como a gente fez ali para Maxwell Bridge. Tá? Eu vou deixar isso aí como tarefa para vocês. Às vezes vocês podem chegar nos mesmos resultados que se encontram aqui no Wikipedia, tá? Você pode chegar nesse valor aqui, ó. Tá? Dá para fazer osciladores também com esse Wien Bridge, tá? Eu deixo para vocês analisarem isso também. Bom, então agora vamos analisar o último tipo de deslocamento, tá? Ou medição de deslocamento, que é o deslocamento através de encoders, né? Ou ainda a gente pode chamar de transdutores digitais de deslocamento. Por que digitais? Porque normalmente a gente vai ter um sinal óptico, né, que vai ser um emissor óptico, né, que vai enviar um sinal e a gente vai medir eles, tá? E a nossa medida vai ser normalmente utilizando um sinal digital, tá? Então vamos ver os dois tipos. Nós temos movimentos que são lineares, tá? Então movimento linear ou rotacional. A gente consegue fazer medidas de deslocamento ou velocidade linear ou rotacional. Tá? E dois tipos de aparelhos, né, que a gente chama de absoluto ou incremental. Tá? O encoder absoluto ou o incremental. O medidor absoluto, ele é um medidor ou um encoder, né? Ele tem uma palavra digital correspondente a uma posição do eixo, que a gente já vai ver a seguir, tá? Enquanto que o elemento incremental, ele produz apenas pulsos quando o eixo gira. Tá? Então, com isso, ó, verifique que com
o absoluto, a gente não precisa ter movimento para identificar em que parte do eixo, né, ele está localizado. Por exemplo, se tu tem um disco, né, tá? Aí tu tens um eixo aqui, né? Aí tu quer saber, por exemplo, aí tu tens aqui um medidor, né? Aí tu quer saber em que parte do disco que ele está, né? Mesmo que ele não esteja girando. Tu consegue identificar em que parte desse disco ele está posicionado, tá? Essa seta aqui, tá? Digamos, sei lá, se pudesse numerar isso aqui de 0 sei lá, a 360 graus, né? Tá? Então você consegue numerar isso. Tu consegue identificar isso sem movimento. Já o encoder incremental, eu preciso ter movimento para poder identificar em que parte do disco ele estaria, tá? Eu falo disco, mas poderia ser também um movimento linear, tá? Esses encoders eles são mais utilizados para determinar posição e velocidade para discos ou rodas ou um elemento que gira, tá? Mais utilizado o rotacionamento. Não que não possa ser utilizado também para movimentos lineares, tá? Também é possível. A gente já vai ver umas figurinhas que vocês vão verificar a aplicação comercial para um movimento linear, tá? Mas vamos começar a analisar então absoluto e incremental. Acho que fica mais fácil com as figurinhas, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo encoder absoluto. Então, absoluto. O encoder absoluto, então, como eu falei anteriormente, ele produz uma palavra digital que eu consigo distinguir, então, N posições de um eixo, de um movimento, tá? Como eu falo, né? O eixo, normalmente eu falo o eixo porque é o mais utilizado para discos, movimentos de rodas e tudo mais, tá? Então, só para citar um exemplo. Vamos colocar aqui, eu tenho umas figurinhas do livro, o livro que eu estou utilizando, de Mechatronics, tá? Veja, ó, nesse eixo aqui, ó. Tá? Então verifique, aqui nós temos um disco, certo? Que tem um eixo. E ali tem umas faixinhas que está escrito ali como os tracks, tá? Então veja, ó, esses tracks podem ser de várias formas, tá? Pode ser transparente, pode ser um elemento refletor, tá? Depende do sensor, o fotoemissor que tu utiliza. Normalmente é um refletor, tá? Aqui a figurinha tá só de forma esquemática. Então veja, ó, de um lado nós temos o fotoemissor, né, que está representado aqui. Aqui no caso, ó, poderia ser, por exemplo, uma ranhura, tá? Digamos que ele tem um buraco ali no disco que vai passar luz do fotoemissor ou não, tá? Então, e do outro lado, ó, eu tenho um fotodetector, né, que quando então ele recebe a luz, ele abre ou fecha um transistor, tá? Bom, então nós temos dois fotoemissores, tá? Então, eu vou ter um fotoemissor que vai emitir a luz, quando ele passa ali num buraco, ali na ranhura, ele vai acionar uma chave do outro lado. E daí com isso eu consigo daí determinar ali os pulsos digitais, tá? Essa metodologia pode ser utilizada tanto para o incremental quanto para o absoluto, tá? É do fotoemissor. Bom, aqui ó, um exemplo desses fotoemissores, né, implementado no disco, né? Então tem uma parte do circuitinho ali em cima, tem uma luz, né? E aqui, por exemplo, ó, esse aqui, aí teria lá as ranhuras, né? Passaria a luz, e do outro lado, ó, teria a máscara ali, né, que ele chama, né? E o fotodetector, tá? Bom, agora vamos ver como é que funciona esse negócio aí, tá? Ó, você pode ter discos com 2 bits, 3 bits, 10 bits, tá? Aí depende da precisão que você deseja, tá? Mas imagina aqui, ó, esse que está desenhado aqui, ó, ele é de 2 bits, né? Porque tem dois fotoemissores, né? Tá? Então, com quantas posições eu consigo num disco com 2 fotoemissores, né? Ó, eu não sei, vocês já viram, né? Ou que para quem não viu, estudo de sistemas digitais, é que, por exemplo, se eu quero saber a quantidade de posições, utilizando, por exemplo, 2 bits, né?
ou de estados, digamos assim. Com 2 bits eu consigo encontrar o número de estados utilizando a seguinte equação, ó, 2 na n, tá? Onde n é o número de bits, tá? Então, isso aqui são o número de bits. Então, se por exemplo eu tenho 2 bits, é o 2 elevado a 2, então eu tenho 4 estados, tá? Então vamos escrever aqui os estados. Então, ó, por exemplo, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. A gente sabe que isso aqui é equivalente a 0, a posição 0, isso aqui é equivalente à posição 1, esse aqui é a posição 2 e essa aqui é a posição 3, tá? Então essa representação aqui ela é a decimal e essa representação aqui ela é a binária, tá? Então eu posso representar uma posição, obter, por exemplo, valores obtidos de representações binárias e passar para decimal, tá? Como que eu poderia representar isso aí num disco, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer um desenho esquemático aqui. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Tá, então vamos fazer um disco. Tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho desse disco. Vou fazer mais uma aqui. Vamos diminuir e fazer uma outra aqui, ó. Tá, deixa eu separar isso aqui. Vou separar isso aqui em duas partes, ó. Tá? E vamos fazer como o seguinte, ó. Digamos que eu queira identificar em que parte do disco eu encontro, por exemplo, um sensor, tá? Aí, por exemplo, nós temos aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Veja que esse disco eu só consigo identificar em que posição ele se encontra, se ele se encontra na posição A, B, C ou D. Isto é, o disco é dividido em 4 partes. Eu não consigo identificar outra posição se eu tenho apenas 2 bits. Tá? Então, por exemplo, como que eu poderia representar isso? Ó, veja que eu tenho essas faixas aqui. Eu tenho essa faixa aqui interna, tá? Certo? E tem a faixa externa, tá? Representadas ali por esses 2 bits, certo? Então, por exemplo, eu poderia botar aqui um fotoemissor num ponto estático, tá? Por exemplo, eu poderia botar um fotoemissor receptor aqui. Imagina que eu tenho um fotoemissor no topo e um fotoreceptor embaixo, tá? Daí eu consigo identificar então essa faixa 1 e, sei lá, a faixa 2 aqui, tá? Tá, e a faixa 1, bom, vamos chamar a faixa X e a faixa Y, tá? Então a faixa X seria essa aqui, por exemplo, e a faixa Y é essa aqui, tá? Então, por exemplo, vamos botar aqui a faixa X, tá? E essa aqui seria então a faixa Y, né? Então vamos lá, eu posso fazer o seguinte, ao invés de eu utilizar decimais, eu posso representar A, B, C e D, como a gente fez anteriormente, né? Então vou fazer assim, então a faixa 00 vai representar A faixa 01 vai ser a B, a faixa 1 e 0 vai ser a C e a faixa 1 vai ser a D. Então, por exemplo, a faixa X, equivalente, eu vou desenhar primeiro a faixa X, tá? Então se digamos que eu comece aqui, nessa área aqui, ó, tá? Então, ó, aqui seria o meu 0, tá? Ó, olhando só a faixa X, né? Daí seria representado por esses termos aqui, ó, tá? Então, ó, na A eu tenho 0, na B eu teria 1, na C 0 e na D eu teria 1 de novo. Agora indo para Y, tá? Na faixa Y. Daí eu teria, ó, na parte A, para Y, né, eu teria 0, depois 0, depois 1, depois 1, tá? Só que, claro, em vez de eu botar números, eu teria que fazer ranhuras, né?
para que o fotoemissor pudesse identificar se tem ou não luz, né, passante ali no disco. Tá, então, por exemplo, poderia fazer ranhuras. Então, em vez de botar 0, vamos representar 0 como uma faixa branca. Então, vem aqui, ó, onde eu tenho 0, eu teria o branco. Tá? Então, nessa primeira parte, eu botaria 0 aqui, certo? E 0 aqui. Depois, ó, o 0 aqui. Vou pintar aqui rapidamente, tá? Ó, isso aqui poderia ser um material metálico, por exemplo, né? Uma placa de circuito impresso mesmo poderia fazer. Eu já fiz isso uma vez na prática, tá? Para medir velocidade de um eixo ali que eu estava utilizando para controlar uma máquina de lavar roupa. Tá? Aqui então um 0 aqui. E seria isso, né? Se eu fosse representar só os zeros pela letra branca, tá? Então, digamos, quando, sei lá, está em 0, aí o emissor não passa. Isso aqui é uma placa, é uma parte que não passa luz, tá? E aqui, por exemplo, no T1, daí passa a luz e aciona um transistor, por exemplo, tá? Aí eu poderia, por exemplo, botar 2 sensores, fotoemissores e fotoreceptores, por exemplo, em qualquer posição. Vou botar aqui nessa posição aqui, né? Tá? Esse aqui seria um fotoemissor e embaixo teria um fotoreceptor. Então, daí, à medida que esse eixo fosse se movimentando, né, eu iria trocando os estados, né, e eu saberia exatamente em que parte desse disco estaria. Agora, por exemplo, se eu quero uma precisão maior, digamos, eu vou botar não 2 bits, mas 8 bits. Aí, com 8 bits, ó, só para a gente ter uma ideia, né, de qual seria a precisão, com isso aqui eu consigo medir apenas deslocamentos de 90 graus, né? Com 8 bits eu consigo medir deslocamentos, vamos ver, ó, 2 na 8 é igual a 256 posições ou estados, tá? Se eu dividir então 360 graus por 256, ó, eu chego no seguinte valor, 1,406 graus. Então eu consigo medir a variação aí de até 1,5 graus, tá? Que para alguns casos poderia ser interessante. Se eu quero aumentar o número de bits, aí basta ter mais faixas ali nesse disco, tá? Só que veja que, obviamente, eu vou precisar, por exemplo, 8 bits, eu preciso de 8 sensores, né? 8 fotoemissores e 8 fotoreceptores. Então, dependendo do disco, eu não conseguiria colocar tudo isso, tá, na placa. Bom, vamos mostrar alguns discos. Eu tenho alguns exemplos lá do livro chamado Mechatronics. Deixa eu botar a capa do livro para vocês. Aqui, deixa eu ver se eu tenho a capa aqui desse livro. Eu já mostro para vocês. Esse aqui é um dos livrinhos aí que eu tô pegando essas figurinhas, tá? Então vocês podem verificar aí, ó, certo? Ih, rapaz, agora que página que estava isso? Só um minutinho, deixa eu encontrar agora. No capítulo 9. É um livrinho bem legal esse aqui, tá? Olha só. Então, nós temos aqui, por exemplo, com esse encoder absoluto eu consigo medir posição. Como eu falei para vocês, eu não preciso estar em movimento para determinar essa posição. Basta eu ter os sinais ali. Ele pode estar parado, ele vai estar recebendo sinal. Eu devo dizer, ele está na posição A, na B, como a gente mostrou aqui, né? Se esse aqui fosse o fotoemissor, né, o fotoreceptor, bom, eu saberia que ele estaria na posição. Deixa eu só arrumar a tela aqui para vocês. Só um minutinho. Essa posição aqui, né? Que eu representei em azul. Eu saberia que ele estaria na posição qual? Na posição D.
porque eu iria identificar, ó, tem duas luzes passantes ali, né? Tanto no X quanto no Y, né? Eu consigo identificar. Então, como é que seria isso, um dispositivo comercial? Ó? Aqui nesse livro tem umas fotos, ó. Ó, por exemplo. Esse aqui, vamos ver se apresenta quantos bits tem. Ó. Vamos tentar contar as posições. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é um disco de 8 bits, tá? É representado aí por essa plaquinha, né? Então, se tem essa plaquinha, daí obviamente teria que ter os fotoemissores e os fotoreceptores que não estão representados aqui. Aí você conseguiria ter uma precisão, como a gente calculou anteriormente, de 1,4 graus, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas figurinhas. Eu acho que tem dos lineares também, tá? Esse aqui tem um outro disco. Eu tinha visto, eu acho, nesse livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para os encoders, não, está na apostila. Então deixa eu abrir a apostila aqui. Eu acho que a apostila que eu disponibilizei para vocês. Deixa eu pegar a apostilinha aqui que eu já mostro para vocês aqui os encoders. Só um minutinho, vou ter que procurar aqui um pouquinho. A apostilinha que eu já disponibilizei para vocês. Aqui, ó. Então aqui tem umas, ó, aqui tem um encoder. Aqui, ó, à direita aqui, ó, tem um encoder absoluto, tá? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits também, né? Aí veja que esse dispositivo ele não é rotacional, ele é um linear, tá? Um transistor digital de deslocamento, ele é linear. Aqui a gente já vai ver, tá? Que é o em escala incremental. Aqui daí, esse aqui, para eu determinar qual é a posição que ele se encontra, ele tem que estar em movimento e tem que ter digamos ali, um mestre ali, ó, uma faixa mestre, que seria essa aqui, por exemplo, para indicar, olha, ela está, aqui começa a posição 0, tá? Tem algumas vantagens e desvantagens, né? O incremental ele é mais simples e o absoluto é um pouquinho mais complexo, né? Tanto de produzir quanto para obter os sinais, tá? Ó, aqui tem mais um exemplo. Escala absoluta aqui à esquerda e escala incremental à direita, tá? Ok. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Só estou tentando demonstrar alguns dos encoders para vocês. Então vamos partir agora para o encoder incremental, tá? Encoder incremental. Como a gente viu, o absoluto, então, ele tem a característica de que eu posso saber a posição dele sem movimento. Ele não precisa estar movimentando para determinar a posição. Eu falo posição, mas a velocidade também é automático, né? Então, se tu consegue medir, por exemplo, aquilo que nós tínhamos representado aqui, ó. Se eu consigo medir a velocidade com que eles trocam a cada 90 graus, eu consigo também determinar, obviamente, a velocidade, né? Tanto linear quanto angular. Então, vamos lá, encoder incremental. O encoder incremental, ele é mais simples, tá? Ele, por exemplo, normalmente ele é feito com 2 faixas. Então, vamos botar aqui, ó, simples, né? Ele é mais simples. Ele tem 2 faixas para medir a velocidade de deslocamento. Então aqui, ó, a frequência dos pulsos ela é proporcional à velocidade. O outro também era, né? Eles têm uma defasagem dos sinais de 90 graus, tá? Defasagem entre os sinais de 90 graus. Deixa eu ver se eu já tenho essa figurinha. Vamos botar os sinais aqui. Então vamos botar aqui, ó, o sinal A e o sinal B, tá? Então vamos lá, como é que seria o sinal A? Vou tentar desenhar para vocês aqui. Então seria um sinal assim, ó. É sempre 0 e 1, tá? É o sinal digital, né?
Aí veja, ó, o sinal B, vamos botar aqui, o sinal B ele seria assim, ó, a 90 graus ele seria assim, ó, tá? Então ele está defasado 90 graus. Tá? E também teria uma outra faixa que indicaria, vou botar a faixa C aqui, que indicaria o início, tá? Sei lá, aí vamos pegar uma faixa qualquer, 0, 0 aqui, por exemplo, aqui é 0, né? E aqui é 0. Então vou botar, sei lá, que o início é aqui, ó. 0, 0. Tá, então teria duas faixas de formação e outra faixa C seria para identificar onde está o início ali, tá? Certo? Bom, como que seria isso então? Vamos pegar uma figurinha aqui, ó. Conseguir representar melhor para vocês. Aqui, ó. Acho que tem uma figurinha melhor aqui para vocês, só um minutinho. Aqui, ó. Essa aqui seria uma das faixas do incremental, tá? Então, ó, ele sempre vai medir 0 e 1, 0 e 1, tá? Então, só para verificar, ó, ele vai identificar aqui, ó, quando tem 0 e quando tem 1, tá? Aí eu consigo identificar se ele está indo para a direita ou para a esquerda, tá? Eu acho que fica melhor eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá aqui o disco, tá? Então são duas faixas e tem um pino, que a faixa C que identifica quando ele inicia, tá? Mas aqui, ó, ele sempre vai ser assim, ó. Ó, se ele está indo, por exemplo, para a direita, né, o que vai acontecer? Ó, ele começa aqui em 0, 0, depois vai para 0 e 1, depois para 1 e 1 e depois para 1 e 0. Bom, aí se vocês têm lá aquela faixa, vamos representar 2 bits novamente, tá? Deixa eu escrever 2 bits novamente, deixa eu apagar isso aqui, não tem mais necessidade. Para 2 bits nós tínhamos 0, 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Mas vocês podem verificar aqui que tem uma coisinha meio diferente aqui, ó, porque aqui, ó, veja, nós estamos na posição 0, 0, depois na posição 0 e 1, certo? E aqui depois na posição 1 e 1, e aqui na posição 1 e 0. Ela não segue essa sequência correta, né? Ela segue outra sequência, vamos ver aqui, 0, 0, 0 e 1, depois 1 e 1 e 1 e 0. Qual é a diferença dessas duas sequências aqui, ó? Tem a seguinte diferença, ó, dessa posição aqui para essa, quantos bits se alteraram? Apenas um, né? Ó, aqui saiu desse bit que era 0 para esse que era 0, se manteve, e aqui era 0, aqui era 1, tá? Trocou apenas um bit, só esse aqui, ó, tá? Agora para a próxima sequência, ó. Dessa aqui para essa aqui, quantos bits alteraram? 2, né? Ó, esse aqui era 1, foi para 0, certo? E o outro, ó, esse aqui era 0, foi para 1. Então 2 bits se alteraram, tá? Agora aqui, ó. Tá, e depois desse aqui para esse aqui, aí só 1 bit se alterou, né? Ok, foi desse aqui, que é 0, para 1. O outro se manteve 1, tá? Agora vamos ver essa outra sequência aqui, ó. Dessa parte aqui para essa. Quantos bits se alteraram? Só 1, né? Porque esses dois se mantiveram iguais, tá? Agora dessa sequência aqui para essa, ó. Quantos bits se alteraram? Só 1, né? Ó, porque esse aqui... Opa, desculpa. Só 1, né? Porque esse aqui, ó, ele se alterou. Enquanto que esse lado aqui se manteve, tá? Vamos ver agora a próxima sequência, dessa aqui para essa. Quantos bits se alteraram? Só esse aqui. Porque essa parte aqui se manteve igual.
Tá, então veja que essa sequência aqui ao lado, ó, ela de certa forma é mais precisa para fazer a medição. Porque quando troca de um estado para outro, apenas um bit se altera. Enquanto que essa sequência aqui, ó, veja que quando eu troco desse estado para esse outro aqui, 2 bits se alteram. Então essa mudança de bits, tá, pode dar confusão na leitura. Tá? Porque quando 2 bits se alteram, eu posso ter um erro na leitura. A probabilidade de ter um erro na leitura é maior. Ah, claro, para 2 bits dificilmente vai ter um erro, mas para quando você tem, por exemplo, um sistema com, sei lá, 32 bits, 64 bits, isso pode ocasionar um erro, tá? Porque são muitos bits alterando o tempo todo. Então o que acontece? Ó? Normalmente para esses tipos de dispositivos, a gente não usa uma sequência binária comum. A gente usa uma sequência que a gente chama de código Gray. Tá? E no código Gray nós temos o quê? Nós temos que eu só tenho de um estado para o outro a troca de apenas um bit. Tá? Aí você pode fazer código Gray para a quantidade de bits que você desejar. Tá? Esse aqui eu só fiz para 2 bits, mas você pode fazer para 3 também. Tá bom? Então veja, essa sequência aqui que vocês estão visualizando aqui, ela segue o código Gray. Deixa eu apagar uma parte aqui. Ó. A gente já vai verificar. Um minutinho. Deixa eu apagar com a borracha mesmo. Tá, então verifiquem, ó. Aqui, ó. 0, 0, 0, 1, depois 1 e 1, né? Quando eu digo aqui, essa sequência aqui, né? Tá? Depois 1 e 0, tá? Então ele segue o código Gray. Tá? Para não ter erro ali de quando eu passo de um estado para outro, tá? Aí é preciso, né? Porque aqui nós temos contagem, né? Então, por exemplo, se eu estou nessa posição aqui que é inicial, se eu conto 10 pulsos, eu sei que ele está num ângulo X. Né? Agora, tu imagine se na troca dos bits desse um errinho. Aí eu ia ter uma contagem a mais desnecessária. Tá? Então, isso garante com que esse erro diminua, a quantidade de erro diminua. Tá? O que é muito bom para esse tipo de medição quando a velocidade, por exemplo, for muito elevada. Né? Tá? Então, ele utiliza o código Gray. E também tem outro detalhe, ó. Se ele está vindo nessa direção, ele vai ter a sequência 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Tá? Eu sei que ele está indo para a direita, por exemplo. Se ele está indo para a esquerda, ele vai ter uma outra sequência. Tá? Então, ó, essa sequência que está representada aqui, que eu chamei do código Gray, ó, ela, por exemplo, está indo para a direita. Agora, se eu tenho uma sequência, ó, de 1, 0, 1, 1, 0, 1 e 0, 0, né? Veja, dividindo assim, né? Então a sequência, deixa eu representar ela, foi de 1, 0, depois para 1, 1, depois para 0, 1, depois para 0, 0, significa que eu estou indo na direção contrária, isto é, para a esquerda, tá? Então veja, com esse dispositivo incremental eu consigo determinar qual a direção, se está indo para a direita ou para a esquerda, assim como o também, absoluto também consigo, né? Consigo determinar a velocidade e consigo determinar a posição, porque eu tenho uma outra faixa, a faixa C, né, que representa o ponto inicial. Mas veja, para eu poder determinar o local, em que ponto que eu se encontra do disco, do movimento linear, eu preciso passar por esse ponto zero aqui, esse ponto inicial, tá? Caso contrário, eu não consigo determinar exatamente em que parte que ele está. Tá bom? Então, esse aqui é o outro dispositivo que a gente chama de incremental, né? Que é um dispositivo para medir velocidade, posição e até a direção do movimento. Bom, e com isso a gente chega então ao final dessa aula, tá? Se vocês quiserem, tem mais material na apostila, né, nos outros livros, também tem bastante coisa sobre encoders na internet. Isso aqui é mais para mostrar para vocês que ele existe, mas normalmente quando você vai trabalhar com dispositivos para fazer medição de velocidade, deslocamento, você vai ter que saber os conceitos básicos, né, como esse que eu estou apresentando para vocês, mas normalmente você vai pegar com os fabricantes, né,
Porque normalmente eles têm dispositivos eletrônicos, circuitos integrados, ou códigos, né, que estão no qual você tem que programar, por exemplo, para poder utilizá-los, tá? Até questão de protocolo de comunicação para fazer análise, tá? Para poder pegar os dados ali, você precisa então estudar um pouquinho mais cada dispositivo que você vai utilizar, tá certo? Então com isso a gente encerra essa aulinha, tá? De medição de deslocamento, né? E eu vou deixar, normalmente, como eu sempre deixo, alguns exercícios sobre esse tema, tá? Eu agradeço então a presença aí virtual de todos, tá? E até a próxima aula. Tchau.